107 horas, Paulo. Então... Nossa, 107 horas? Dá pra gravar uma vez só. Então, vamos falar a data de hoje, né? Podemos falar da data de hoje, que é dia 3 de julho, né? Nós estamos começando o momento do amigo, nós já fizemos o evangelho, já fizemos a prece de cartas. E, como eu estava falando, tive uma semana tranquila. E o que me deixou mais animado nessa última semana foi a animação de todo o grupo em fazer essa prática, fazer esse estudo. Estamos aqui para começar ainda contagiado pela animação. Acho que esse é o meu. Não tem nada de novo que eu gostaria de compartilhar, não vi nenhum filme muito interessante, nenhum livro muito interessante. Então, de outras dicas, hoje eu não tenho. Nesse sentido? É a vontade. Eu também tive uma semana tranquila. Estamos aí numa batalha. Aí eu tinha que falar com a Juliana hoje, não falei. Porque está acontecendo o seguinte: existe uma coisa que chama trabalho em altura e trabalho em ambiente fechado. E nesse trabalho, principalmente em ambiente fechado, é o seguinte: são esses operários que entram nesses tubulões de escavação de estrutura de ponte no meio da água, ou senão de prédios, ou de estrutura de adultos, e é uma coisa desse tamanho, né? E ele entra sozinho lá embaixo, no escuro, pouco ar, tem que estar apoiado com outro segurando ele lá em cima com uma corda. Quer dizer, tem que ser um sujeito psicologicamente bem preparado, porque senão ele perde a tramontana lá embaixo e acaba provocando um desastre, certo? E saiu uma lei agora que precisa fazer, lógico, tem que fazer uma avaliação psicossocial. Bom, aí quebrou o pau. Porque os psicólogos dizem que a avaliação psicossocial, a avaliação psicológica é idem a mesma coisa. Só que a norma diz que o médico pode fazer a avaliação psicossocial. A avaliação psicossocial é o quê? É saber se o cara está bem, se ele está bem na família, se ele está bem com ele mesmo, se ele não tem dívida, se ele tem... Ele responde um questionário nesse sentido, sabe? Mas é uma avaliação muito superficial. Eu não tenho técnica psicológica para chegar num funcionário desse e resolver se ele está psicologicamente apropriado para descer lá embaixo ou não. Quem tem que fazer isso é o psicólogo, o psiquiatra. Então é uma briga desgraçada, né? E tem um associado nosso que quer que a gente faça. E eu não estou afim de fazer isso e assinar meu nome lá embaixo e depois acontece alguma coisa, eu sou o responsável, certo? E a gente foi falar com o psicólogo, psiquiatra, e foi legal, eu fiquei sabendo uma porção de coisas. Né? Foi interessante. Para mim foi muito bom. Outra coisa é que nós estamos aqui nessa semana, na próxima semana, agitadíssimos, esperando o nosso gatinho que vem aí. O está chegando. Né? Mas está tudo bem, graças a Deus, está tudo indo bem. A gente está seguindo, levando a vida uma boa. Eu também não tive altas coisas, não. A única coisa que outra coisinha é que eu fui promovido na categoria de sambista. Virou passista? Porque ontem eu fui dançar simplesmente com a rainha da bateria, da escola de samba do Tatuapé. Está registrado em vídeo, eu vou mostrar para você. Em áudio e vídeo. Em áudio agora também. Em áudio e vídeo. É isso. A minha semana também foi mais ou menos tranquila. A única coisa que está me preocupando, quem é que estava aqui em casa naquela reunião que a Ana Maria veio, que eu fui passear e que eu fui dar uma voltinha. Uhum. Tá. Depois eu conto. Tinha alguém aí. Depois essa parte eu conto para vocês, depois que é muito comprido. E a semana retrasada, e essa semana eu fui passear de novo, à noite, dormindo. E eu não gostei dos lugares que eu fui. É muito estranho e eu não sei lidar com isso, não sei o que fazer. Tem uma amiga que vai há anos aqui no centro espírita, aqui na rua Dr. Bacelar, e ela vai sempre às quintas-feiras, que é dia das crianças, e as mães que levam as crianças
podem tomar passe nesse dia, mas o passe de adulto é segundas e quartas. E amanhã eu tô querendo ir. Porque eu não posso ficar viajando, entendeu? Não posso dormir e ficar passeando por aí. Ainda mais nesses lugares estranhos que eu ando me metendo, né? Não sei o que fazer com isso. Então, todos esses dias aí, antes de dormir, eu abri o evangelho, rezei, fiz a prece de cálice, falei, Vó Maria, professor, por favor, me segura aqui, não me deixe sair, porque eu vou fazer o quê? Aonde, né? Já foi avisada, né? Pois é, eu já fui avisada que não era para ir, porque qualquer hora eu não volto, né? Então amanhã eu vou lá, quer ir, Carmen? Conforme for a gente vai, a gente pega, a gente vai. Então eu vou ver se amanhã eu vou ver se eu gosto também, se é um lugar legal, que eu me sinto bem e tal, senão eu vou ter que procurar outro, mas eu preciso procurar alguma ajuda nesse sentido espiritual, que eu não posso ficar passeando por aí. Você toma tempo, tá, mulher? Você tá em casa, você é casado, tá? Você para de vagar por aí. Pois é. É que você não sabe o lugar que eu fui uma vez. Ainda bem. Eu tava, Depois você tava, né, Paulo? Tava a Carla, o Dani. Então eu fui 2 vezes já. Não é o mesmo lugar, sabe? Mas é um lugar tão feio quanto, sabe? Então eu preciso tomar um cuidado com isso e pedir alguma proteção, porque eu não posso ficar passeando por aí, né? Mas fora isso, tudo bem. A gente foi bater perna, né, Carla? Você, Miguel. A minha eu tive uma semana bem rica, assim, de ações, emoções, mas eu queria destacar, na verdade, são 2 pontos referentes à atividade com o Robson, que emocionalmente me deixaram bem frustrados. Então, o primeiro é que quando a gente foi, né, algumas menininhas lá pediram livros, né, então eu comprei os livros que elas pediram, né, então eu consegui, elas pediram 2 da Clarice Lispector, né, da linha infantil dela. E aí eu comprei 4, né, para que elas troquem entre elas pediram livros iguais, né, mas eu falei, olha, eu vou trazer livros diferentes para vocês trocarem, conhecerem mais. E aí eu estava parcialmente empolgado, né, para ir levar os livros para elas, tal. E especialmente criança, né, porque criança no frio, uma boa maneira dela lidar com o frio é ela brincar, né, ela empolgada com coisa, isso faz ficar mais fácil de lidar com a dificuldade. E aí na sexta noite o Robson escreveu que estava problema na diabetes atacado e não poderia ir. E aí na hora eu fiquei super triste, assim, né? Eu falei, nossa, mas amanhã que eu ia entregar, tá? E já teve, né, ao longo da semana uma discussão sobre se ia de manhã à tarde. E eu estava preparado para ir o dia inteiro, né? Eu tinha tirado a manhã e a tarde para ir. De repente começou uma história de manhã nesse sábado, à tarde no outro sábado, tal. E aquilo, e eu escrevi, né? Mas não, vamos lá, o dia inteiro, tal. E aí eu falei, mas porque me pareceu uma coisa meio assim, para levar todo mundo, sabe? E eu fiquei me indagando, mas será que o importante é quem vai ou o importante é levar o negócio, né? Então isso me frustrou um pouco, porque a minha impressão é que agora é mais uma semana que essas pessoas ficam sem esses recursos, né? Sem os cobertores, sem a atividade e as meninas sem os livros, né? Só que por outro lado eu me frustrei porque uma parte minha ficou aliviada de não ter que ir. Tamanha é a dureza, assim, o rigor, né, da pobreza daquele lugar. Uma parte minha ficou, nossa, que bom que eu vou poder descansar no sábado, né? Isso eu me senti muito frustrado, porque foi imediato, assim, esse sentimento veio antes do outro. Depois que eu fiquei aliviado, eu falei, nossa, eu não vou entregar o livro. Né? Então naquele momento eu sinto que eu fracassei espiritualmente falando, né? E eu vi que assim, ninguém lá no grupo, assim, não, mas eu vou como, né, a gente já conversou em uma outra situação. E curiosamente, a nossa secretária, que trabalha lá em casa, ela mora a 5 minutos de lá. Ela falou, olha, é bem perto de onde eu moro, tá? E curiosamente ela acho que comparada às pessoas que a gente viu, ela é quase classe média, assim. Porque ela tem Wi-Fi na casa dela, tem televisão, geladeira, tem assim, tudo, né? Então, só que mora ali porque não consegue morar em outro lugar. Tá fora da inundação? Ela está a 400 metros do rio, então ainda inunda. Quando é muito
séria, a cheia, Nas ela- mais sérias. mas ela, assim, ela tem que colocar a geladeira em cima de cadeira, tem que fazer toda essa correria para lidar. Mas eu me senti bem frustrado, assim, nesses pontos. Também com o Robson diabetes a 350 e depois baixando para 57. Ele não ia aguentar, não. vai fazer nada. Não. Mas porque naquele dia que a gente foi, a esposa dele já tinha reclamado. Ela falou, ele é diabético, ele não Não tinha come, comido não nada faz desde nada manhã, direito. ele não se cuida e tal. É um taco para descontrolar tudo. Então, Não, isso eu acho que foi o que eu senti, acho que mostra como não dá para fazer um trabalho desse sozinho. não. Então eu até me compadeço mais e admiro mais a força dele de estar 8 anos fazendo isso sozinho, porque é muito difícil você chegar num lugar onde você vê que tudo que você está fazendo é aliviando uma situação muito grave, assim, que realmente mexer nas estruturas daquilo ali está muito fora do alcance. Na minha semana, assim, o que teve mais significativo é realmente essa expectativa em relação à chegada do Miguel. É difícil você pensar muito em outra coisa, assim. É engraçado, assim, talvez por sabedoria da natureza, assim, o seu entorno ele acaba girando em volta da criança, né? Então no trabalho a gente recebeu presentes lá do pessoal que se cotizou, deu presente pra gente. Tipo, rola uma atmosfera assim que meio que você se preparando psicologicamente mesmo pra... Convidamos a Fê e o André pra ser padrinhos, eles aceitaram. Eu não quis falar, mas Pra gente também foi legal. sabia, né? Tipo, Claro. mas essa foi, assim, certamente a emoção mais rica. Desculpa, né? Mas, cara, você me permite fazer um comentário do... Eu que propus e eu vou lá e empurro. Você me permite fazer um comentário sobre o que você falou? Dessa questão da questão do alívio, né? E até falando um pouco do evangelho, assim. E aí eu falo um pouco por mim, cara, eu tô receoso de ir no Jardim Pantanal. Eu realmente agora eu ainda não tive o impulso ou a vontade de ir, assim. E esse evangelho, assim, também me fez pensar um pouco nesse sentido, assim, porque quando ele fala, tem a questão que a gente tem que relativizar, né, que obviamente hoje em dia, a vida material ela é uma realidade, você tem que morar, você tem que comer, você tem que dormir, e se você tem a condição de fazer isso de maneira confortável, faça. Não está falando para você abrir mão disso tudo e simplesmente abraçar a pobreza ou fazer votos de pobreza, né? Até porque a gente também já teve a experiência de que se você tem, o que você tem que fazer é bom uso e não abrir mão, né? Você tem, faça bom uso do que você tem e não abra mão do que você tem. Só que, e ele fala, né, você não deve servir a Deus e a Mamon, ao mesmo tempo você não pode ficar só de um lado e não de certa maneira, não participar, né, ou não ser caridoso com as outras pessoas, não tentar trabalhar isso em você de alguma forma. E aí eu acho que essa experiência do Jardim Pantanal, essa resistência minha, isso que você colocou agora desse sentimento de alívio, pode ser que nós aqui, não sei quem compartilha disso ou não, eu compartilho, tá? Da minha parte eu compartilho com você, tanto que ainda nem fui, né? Isso também gera um incômodo em mim e me faz refletir até que ponto realmente a gente está disposto a dar um passo maior, até que ponto a nossa força de vontade ela realmente existe, até que ponto ela realmente vai, né? E esse evangelho ele fala um pouco disso. Ele fala assim, até que ponto você está disposto, né, a abrir mão de algum conforto seu, de passar um dia na sua casa para estar com pessoas que tenham uma necessidade lá, sabendo que, olha, você não vai mudar a realidade delas, tá? Você vai lá trazer um alento momentâneo. Isso então é algo para a gente pensar, assim, eu também tenho tido essa reflexão. As inscrições que vocês fizeram, assim, de Jardim Pantanal, sinceramente, assim, muita dureza, assim, é um sentimento estranho, assim. Por exemplo, quando eu penso na Nilza, cara, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Quando eu penso na Nilza morando lá, cara, isso me dá... Cara, é quase aflitivo, assim. Quase aflitivo. Não combina, não. Você fala, cara, não é possível. Mas ao mesmo tempo, cara, passei o meu sábado no conforto da minha casa sem ao menos pensar no Jardim Pantanal. Só para colocar essa reflexão, que também é um negócio que, assim, tem me incomodado bastante, assim, pessoalmente, assim, internamente, é algo que eu tenho refletido muito. Essa questão do se sentir mal de não ter ido.
Mas eu fico pensando, se a gente mudar um pouco o contexto para pensar por outros lados, qualquer tipo de trabalho, se você ocupa a sua cabeça com esse trabalho, de repente, não vai ser possível. Ufa, quer dizer, agora eu posso fazer outras coisas. Então tem uma questão aí, se a gente tirar o contexto social e a necessidade e a urgência dessas pessoas, né? Acho que é humano, assim, acho que não é um erro espiritual tão grave, assim. Por outro lado, eu já tive experiência de trabalho com comunidade e é pesado, assim. Eu, sinceramente, até tenho ouvido a Miriam, o José falar de pensando em como se envolver, é uma construção complicada, né? Tipo, o que pode fazer, o como fazer. Eu até acho interessante, né? Eventualmente posso contribuir, mas eu acabei achando outros caminhos também para contribuir. E daí, falando da minha semana, né? Eu estou como professor e aluno ao mesmo tempo, né? Fim de semestre, e foi bem angustiante. Por um lado, o encerramento do semestre, o diálogo com os alunos, né? A prova, do meu ponto de vista, não é deles, é nossa. Tipo, é um canal de diálogo e enfim, a faculdade é em Santo André, é um pessoal simples, né? Não é pobre também, mas é um pessoal, né? Muitos, primeira geração, acessando a universidade. E é muito legal, assim, o pessoal animado ao mesmo tempo, mas eu senti o drama ali, a heterogeneidade entre alunos, assim, como, por um lado, gente muito boa e gente semi-analfabeta, aquela tristeza de professor, né? Você fica lá, não foi nem um semestre, foi um bimestre falando e, nossa, só isso que aproveitou. E de outro lado, o meu trabalho mesmo como aluno, eu tô no momento, 2 anos e meio de tese, né? Sabe, né? Quem passou por isso sabe como é que é. De muito trabalho sozinho, assim, muito tempo trabalhando, construindo, e eu tô chegando no momento de debate, assim, né? De apresentar, e isso é muito... Ao mesmo tempo eu quero, eu preciso, mas é uma exposição, é uma abertura à crítica, assim, que é difícil. E tem sido muito angustiante mesmo. Nessa semana foi... Mas enfim, coisas da vida. Eu acho que com o tempo, né, a gente lida bem. Tem que tocar. Mas deu o tom da semana pra mim, assim, fim de semestre, né, os vários trabalhos. Bom, a minha foi uma semana bem tranquila, também não teve nada de diferente, nem profissional, nem pessoal. A única coisa que mudou, eu acho que de uns 2 meses pra cá, que eu até queria aproveitar para dividir com vocês, para até convidá-los, eu comecei a estudar um pouco mais o Espiritismo, me dedicar mais, participar mais. E eu estou participando, até aproveitando o gancho da Miriam, de um grupo que chama Grupo Socorrista. Fica lá no Campo Belo. Então eu vou às aulas terça-feira, quinta-feira eu ajudo com palestra. E quando tem alguma atividade, ontem teve festa junina lá. É um grupo extremamente carente em termos de trabalhadores. Eles eram uma casa, quem coordenava era um médium, William. O William escreveu alguns livros e tal, e eles focaram o grupo num grupo de cura. Então, os mentores que acabam puxando um pouco a casa vão muito nesse sentido. Eles fazem cirurgias espirituais de terça e quinta-feira, e aí é muito gostoso porque a gente vai e tem diversos relatos de cura de câncer, principalmente, e é um grupo bastante forte. O William, ele tá com, apesar de ser jovem, ele tem, acho que no máximo 60 anos, 60 e poucos anos, ele tá com Alzheimer, então ele teve que se afastar da casa, da coordenação, tá na mão do filho dele, e então eles estão procurando, assim, por trabalhadores, estão procurando muito. Tanto é que eu até comentei com o André, né, eu falei, eu não tenho carga, principalmente de conhecimento espírita, assim, praticamente nenhuma, e quando eu cheguei lá eles falaram, não, vem ajudar a gente com as palestras, porque a gente precisa de movimento, e aí eu comecei. Então eu faço um convite, se vocês quiserem conhecer, é um espaço super bacana, super acolhedor, até se quiser passar por uma consulta lá, o pessoal é bem... Ah, legal. Bem acolhedor mesmo. Você me dá o endereço? Tiro horário, tudo. Uhum. É perto do aeroporto, né? É, pertinho. Subindo a no Antônio de Macedo Soares, é uma travessa da Avenida Bandeirantes. É bem facinho de achar. Que horário que é?
De terça e quinta tem palestra das 13 às 19 horas, de hora em hora. É uma Nossa. atrás da outra, é bem puxado. Então, por Das exemplo, 13? 13. Sério? Sério. E tem gente pra assistir palestra? Na verdade, o que mais As- tem é a tarde, as- porque agora abriu a noite, não tinha. Então, a noite ainda é vazio e a tarde é lotado. Então, eu, por exemplo, eu consigo chegar para as 19 só, Sim, eu não porque- consigo ajudar antes. É, quem tá trabalhando. Não dá. Ah. Então fica bem restrito, assim, né? Mas então, com certeza vão acolher super bem vocês, se vocês quiserem, nem que seja só para assistir uma palestra, conhecer e tal. É bem bacana, eu vou passar no grupo depois. Tá. Foi isso. Bom, a minha semana, eu entrei de férias na terça e agora é assim também, eu tô pelo Miguel, assim, acho que Tá sendo chutado aí. desconforto das últimas semanas, mas eu acho que é como o Dani falou, assim, eu acho que eu tô numa fase que eu não tô conseguindo pensar muito no próximo, né? Quer dizer, nesse próximo aqui eu tô pensando muito, mas assim, tipo, em outros trabalhos e em estudar outras coisas, enfim, eu tô um pouco envolvida com a chegada do Miguel e é Só um isso. pouquinho. Um pouquinho ansiosa. Só um pouquinho envolvida. Nem poderia ser diferente, né? É, Não tem como ser de outro mas jeito assim, agora. mas Só é- 20% do meu corpo envolvido. Mas é isso, Agora é uma nem pode ser fase, de uma outra fase igual, forma. apesar da ansiedade, é uma fase muito gostosa, assim, esperando, contando os dias, Legal. não é? Muito bom. Falta eu. Não, eu tava pensando aqui, nem eu tinha parado pra pensar como tinha sido minha semana. Enquanto vocês falavam, eu fui pensando, minhas semanas parece que passou assim, na verdade, eu tô meio de férias, meio não de férias, meio que uma bagunça, e ficou essa questão que a gente, há uma semana, decidiu ir viajar, então ver tudo correndo, e ao mesmo tempo que eu tô de férias, tá tudo corrido, eu não sei, mesmo dessa parte mais espiritual, assim, parece que não parei pra... Foi tudo ocorrendo, assim, um bolo de coisas. Mas assim, como não meta, mas como obstáculo individual, assim, para quem não sabe, eu tenho síndrome, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E faz umas 2 semanas eu comecei uma terapia nova e tal, então e ela me deu como lição de casa enfrentar alguma dessas coisas, então eu tô tendo que enfrentar alguns desses pensamentos. Então, pra mim, assim, a meta, essa semana girou um pouco em cima disso, assim, dessas mudanças e da questão da viagem também, de não, que eu programo tudo e tenho que ter tudo, né, daquele meu jeito, de não surtar nesse sentido e tal, que é pra ser uma coisa boa e não transformar numa coisa ruim. Divirta. Mas isso nem entraria no TOC, isso é da parte da ansiedade que faz parte. Mas tem algumas coisas do TOC que eu tô tendo que enfrentar. Então, alguns rituais que eu tinha, ela falou, não, a gente escolheu alguns e esses eu não posso mais fazer. E tá sendo super bom. Não tô fazendo, não tô ficando mais ansiosa, porque ela falou que eu poderia piorar, ficar mais ansiosa. E não, tô igual. Ainda não melhorei, porque os pensamentos continuam vindo direto, mas não piorei, porque ela falou que isso é um bom sinal, não ter piorado. Então, assim, mas é uma coisa bem individual minha, um crescimento meu mesmo, mas que fiquei super feliz, assim, com o resultado de... Tem um bom Superação. resultado. Tá com um bom resultado já porque ela falou que provavelmente eu ia piorar. Porque da hora que você começa a enfrentar, porque assim, preciso fazer, antes de tomar banho, eu tenho que fazer tais coisas. E a hora que você começa a enfrentar e não fazer, pode gerar mais ansiedade durante um período. E eu não tô tendo. Não só eu comecei a não seguir esses rituais, como eu expandi para outros. Sem ela pedir, porque tava tão fácil. É que na verdade eu falei pra ela, eu coloco na conta dela, na minha cabeça, porque parece que tem 2 pessoas na minha cabeça, são 2 pessoas. Uma que fala, olha,
antes de você tem que fazer tal coisa, a outra fala, mas que absurdo, não tem sentido nenhum. Então se eu não atender o telefone com a mão esquerda, alguém vai morrer. Não faz sentido nenhum. Então uma pessoa, eu me acho idiota, mas se eu não fizer isso, eu fico me sentindo mal. Então, na verdade, o que eu fiz, o jeito que eu fiz é assim, na verdade não sou eu que estou decidindo nada. A psicóloga, a culpa é dela. Eu estou fazendo porque ela falou que é para eu enfrentar. Então aí eu fico tranquila. Eu não entro na ansiedade de... Certo ou errado. Assim, olha, se acontecer agora a culpa é minha. Não, a culpa é dela. E ela falou que tudo bem, que é... Eu posso pôr na conta dela, que ela falou, não, isso é um jeito que eu achei de não me... Depois ela lida com o terapeuta dela. Então é isso, então assim, nesse sentido, eu tive uma vitória superação, nessa semana, Legal. Isso é bom. Só na verdade você falou que é algo individual, mas eu acho que é mais que isso, porque não só gera efeitos para todos à sua volta, quanto também ensina, assim. Então, na sexta-feira foi um dia muito chato, assim, que eu tive que ir a um cliente, e aí a gente teve que entregar um trabalho, a gente está trazendo novos sócios para a empresa, e todo mundo tinha que ter feito algo. Então, eu confiei nos outros e eu tinha que apresentar o que eles fizeram. E a hora que eu fui apresentar, os números estavam completamente fora, só que eu abri direto na tela do cliente, assim, na frente de toda a equipe, assim. E aí eles ficaram batendo nos números e eu tinha que ir lá me defender na hora, né, queria previsão, né, essas coisas. E aí foi bem constrangedor. Então, quando eu falei, olha, então vamos almoçar, a gente vai voltar, e aí eu reapresento os números. Só que o computador de lá não tinha software para eu rodar, então eu dependia de todo mundo que estava fora, ocupado com outras coisas. E foi incrivelmente angustiante, porque algo que era para demorar 1h30, demorou 5. E eu não podia fazer nada. Eu não tinha como pegar um negócio e fazer, porque os aplicativos não faziam. E as pessoas fora, assim, não entendendo a gravidade da situação. Ah, não, daqui 2 horas eu chego em casa. E eu assim, não, daqui meia hora eu tenho que apresentar. Não, então eu vou ver se dá. Eu assim, vocês não estão entendendo, não, eu não vou ver se dá. Tem que fazer agora. E aí foi incrivelmente cansativo e eu cheguei à noite e falei pra ela isso. Falei, nossa, é muito cansativo e tal. Ela virou e falou assim... ele falou, é muito cansativo você ficar dependendo dos outros, você não sabe se você faz ou não faz, não sei o que, essa ansiedade de... o que vai acontecer, como é que vai ser, você quer fazer, mas não pode. E aí ela virou e falou assim, pois é assim que eu vivo todo dia. Aí eu falei assim, nossa. E eu achava a minha vida difícil. Não, eu falei, não, tô exagerando, esse é um caso que você ficou super ansioso, mas eu falei, mas eu vivo com ansiedade todos os dias. De besteira. De vou chegar a tempo do não sei o que, vou vindo pra cá, vou chegar a tempo, não vou. Coisas bestas. E vou pegar com a direita, vou pegar com a mão esquerda, não, com a direita não pode, com a esquerda que pode, não. Não posso estar com o cabelo solto, tem que estar com o cabelo preso. Pra entrar, pra trabalhar nos lugares, eu tinha que estar com o cabelo preso, não podia estar com o cabelo solto, não sei o que. Então, isso assim, são umas 30 coisas por dia. Eu não sei, nunca contei, mas imagino que seja umas 30 vezes por dia que isso vai acontecendo. Então foi interessante, assim, ver realmente passar por isso e descobrir que tem gente que vive isso numa base rotineira, assim, pra mim foi... Então você viveu a experiência e ele sentiu na pele. Tem uma parte do vídeo que ele fala uma coisa em relação a essa ansiedade, mas não sei se a gente vai chegar na segunda parte. Mas na segunda parte. Até propor da gente começar a ver o vídeo. Eu vou apagar uma luz. Eu achei bem que eles vão falar isso. Porque essa semana... Eu tô tentando pôr no 0. Melhor assim? Pô, se tivesse daqui, cara... Você fica muita atenção. Eu vou sentar atrás do sofá. Você vai deixar gravando, André? Podemos parar, né? Acho que para, gente. Pode comentar, a gente volta. Beleza. Imagina daqui, sei lá, uns 10 anos.